Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês aí mais uma super aula. Essa aqui não é uma aula comum, essa aqui é uma aula completa. É claro que é um conjunto de aulas que nós iremos abordar este assunto, teoria da motivação. Motivação, né? Motivação é um assunto que eu, professor Luiz, eu acho muito subjetivo, porque varia muito de interpretação, de pessoa para pessoa, de situação para situação, e eu vejo que esse assunto é muito cobrado em provas, né? Muito cobrado em provas. Este assunto aqui é um assunto que muito subjetivo, é diferente quando você estuda a Constituição Federal, por exemplo, está lá no artiguinho, né? Esse aqui não está lá no artiguinho, isso aqui são várias teorias. Então, professor, eu montei uma estratégia pedagógica que estou super motivado, motivo para a ação, estou bastante motivado com o resultado, porque eu acredito que eu encontrei aí a fórmula mágica para que vocês nunca mais errem questões de motivação em provas de concurso. Por quê? Qual é a minha estratégia pedagógica para a gente abordar esse assunto? Lembrando que este assunto é cobrado em quase todos os concursos. Quando tem lá gestão de pessoas, alguma coisa pode cair nessa prova, gente, dessa aula aqui, com certeza. Está lá, gestão de pessoas, isso pode cobrar. Qual que é a minha estratégia vencedora nesse sentido? Eu vou fazer essa aula para vocês de motivação, que é uma aula geral, e o professor dividiu, tá certo? Inclusive, já gravei todas essas aulas, as grandes teorias motivacionais existentes. Por quê? Porque todas as bancas de concurso vão elaborar as questões de prova com base nessas teorias motivacionais. Ah, professor, já estudei essas teorias, sim. Se você já estudou lá a nossa aula de teoria comportamental, nós temos uma introdução, como essa aula nossa de motivação, e nós temos as 15 teorias comportamentais. Bacana, é isso mesmo, está lá. Se você estudou a nossa aula dos grandes teóricos de gestão de pessoas, nós temos lá os 15 teóricos, as 15 teorias, e essa aqui é a aula de motivação, com certeza. Ou seja, você tem que assistir todas essas aulas em sequência, e essas aulas você consegue aí riscar do seu edital aí vários... Como assim riscar, professor? Quando o professor estudava para concurso, eu tinha lá o edital. Aí nós tínhamos lá o conteúdo programático, né? Está lá. Teoria comportamental, passava um risco, né? Estudava, né? Temos lá, teoria da motivação, passava o risquinho. Ou seja, é o mesmo conteúdo que você aprova, o mesmo estudo, o mesmo assunto que você aproveita aí para outros assuntos do seu edital. Então vem comigo, teoria da motivação, né? Quando a gente fala motivação, é muito fácil. É o motivo para agir. Qual que é o motivo que você tem para ter determinado comportamento? Então, isso que vem a ser a motivação. E essa motivação, aí que vem o X da questão, que você tem que entender, essa motivação, ela está resguardada em teorias. E nós temos aí várias teorias de motivação que vêm estudar esse motivo que vai levar a determinar, o motivo que você tem que vai levar um comportamento para atingir determinado resultado específico. Então, motivo para ação. São 15 aí teorias de motivação que o professor separou para vocês. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala em motivação, teoria da motivação, a gente vai estudar as teorias de motivação existentes, né? Mas eu já disse isso, vale a pena vocês assistirem primeiro, tá? A aula do professor Luiz, onde a gente fala da teoria das relações humanas. Por quê? Porque nesse momento, com o Elton Maia, com a experiência de Hal Thorne, que trouxe o elemento pessoas para dentro da organização como um ativo, algo que vai ser o que vai ser estudado. Em consequência, logo depois dessa teoria, um tempo depois surgiu uma outra teoria, que é a teoria comportamental. E essa teoria comportamental, gente, tem tudo a ver com a motivação. Tem tudo a ver com a motivação nessa escola comportamental. Professor, por quê?
Ó, comportamental. Essa escola, na minha opinião, é uma das escolas mais completas e mais eficientes existentes na administração do campo de estudo. Comportamento, ou seja, vai estudar o comportamento do indivíduo nas organizações e, nesse estudo do comportamento dos indivíduos, vai analisar qual o motivo que o cara teve para ter determinado comportamento, determinada postura. Ó, determinado motivo, ou seja, motivação, né? Motivo para a ação, né? Ó, motivo, né? Motivo para a ação, né? Tá aí para vocês esse assunto aqui. Nesse sentido, a teoria comportamental, né, é a teoria que nós temos aí mais teóricos da teoria de gestão de da administração geral. Nós temos aqui cada um deles. Por exemplo, temos Maslow, que diz o seguinte: a teoria da motivação, ele vai chamar o quê? Hierarquias das necessidades, né? É uma teoria de motivação que tem uma aula específica, né? E nós vamos estudar esse cara aqui, né? Segundo livro do professor Maximiano, tá? Professor Maximiano, nesta aula aqui nós teremos duas grandes referências, o professor Idalberto Chiavenato e o professor Maximiano. Tá? São os dois grandes teóricos aí utilizados por diversas bancas de concurso. O que ele fala lá, professor Maximiano? Palavra motivação. Deriva do latim motivus movere, que significa mover. Indica processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou comportamento humano, ou seja, um motivo para agir, para se mover, né? Eu digo para vocês uma coisa muito claro, gente. Todos se movem por causa de um motivo, tá? Às vezes você nem entende qual que é esse motivo, mas o motivo existe, né? Então, e o gestor, a liderança, as organizações, elas querem saber desses motivos e querem fazer a gestão por isso que esse assunto é importante no concurso, né? O comportamento humano é sempre motivado, tá? De novo, o comportamento humano é sempre motivado. Por isso que nós temos aí diversas teorias da administração, diversas teorias de gestão de pessoas que vai estudar o motivo da ação. Em áreas especializadas, a palavra motivação adquire significados específicos. Exemplo, a motivação do consumidor refere-se às razões que levam ao comportamento de comprar, né? Ou seja, motivação é um assunto bastante amplo, né? Então, motivação humana, né? Primeiro, a escola que veio estudar a motivação humana é a teoria comportamental. Segundo, só a teoria comportamental? Não. Aí nós temos uma teoria que faz parte da escola da teoria da abordagem comportamental, que é o desenvolvimento organizacional, DO. Então, motivação humana, né? Esse é o estudo. Então, o que nós vamos estudar? Nós temos aí 15 aulas, tá? Nas 15 aulas a gente vai estudar cada aula uma teoria específica e cada teoria dessa você vai perceber a diferença, que ela vai abordar o comportamento individual das pessoas, né? O estudo da motivação humana de acordo com uma situação específica. E dentro desse estudo do comportamento humano, né, nós vamos estudar o seguinte: o homem é um animal complexo, dotado de necessidades. Aí já vai a primeira dica para vocês. Quando a gente diz que o homem é um animal complexo, dotado de necessidades, nós vamos classificar essa teoria, vamos classificar as teorias de motivação chamada teoria de conteúdo, né? De conteúdo, né? Aí, ó, teoria de conteúdo, né? Ou seja, o que vai motivar ele é uma necessidade que ele tem. Ao contrário, quando nós temos aqui um processo contínuo de satisfação, ó, de substituição das necessidades. Nesse caso aqui, nós teremos um bloco de teoria de motivação, que é chamada teorias de motivação de processo, né? Se você souber quais são as teorias de conteúdo de motivação de processo, você já acerta em torno de 5% de todas as questões de concurso. Ou seja, isso aqui
mesmo sendo um assunto bastante subjetivo, mas pelo tipo de abordagem do professor Luiz, eu estou transformando esse assunto bastante objetivo. E se você seguir a nossa regrinha, cara, você vai longe, né? Vamos lá. O administrador deve conhecer as necessidades humanas, porque nós estamos estudando administração. Gestão de pessoas, mas é administração. Qual que é o objeto de estudo da ciência da administração? O objeto de estudo da administração nada mais é que o quê? As organizações públicas, privadas, hospitalares, educacionais, enfim, diversas entidades, né? Organizações. E o administrador administra o quê? Pessoas. E essas pessoas têm necessidades. E essas pessoas, tendo necessidades, elas vão ter que ter o quê? Tem a motivação humana, motivo para agir, né? Ou seja, nós temos aqui, né? Compreensão do comportamento humano nas organizações e objeto de estudo. E para compreender isso, nós temos aí nada mais e nada menos que 15 teorias que eu selecionei para vocês, né? Então, tudo isso, qual que é o objetivo, gente? O objetivo é o desempenho apropriado, alto desempenho, maiores resultados organizacionais, né? E para ter esse desempenho, a teoria vai dividir em 2 grandes blocos, né? Primeiro, pessoa, motivos internos, né? Não, a pessoa tem esse motivo interno, tem um motivo para desempenhar. Então, motivos internos da pessoa e, claro, nós temos o que também? Nós temos algo que pode ser gerenciado, que é um processo, uma situação ambiental, motivos externos. Então, a motivação, o desempenho das pessoas e das organizações estão aí diretamente vinculados os motivos internos, que é de cada pessoa, e os motivos externos. Motivos internos, vem comigo aqui. Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades da pessoa que a fazem capaz de realizar certas tarefas e não outras. Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Eu sou o professor Lac, coordenador e proprietário da Lá Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da Lá Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da Lá Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lac, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.